Olá, meu nome é Helena Pereira da Silva, tenho 78 anos e vou contar para vocês a história que transformou completamente minha vida. Antes de continuar, peço a gentileza de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber que minha história está chegando em lugares diferentes. Era 1972. Eu tinha 25 anos e acreditava ter construído a família perfeita. Morávamos em uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais, daquelas onde todos se conhecem. Meu marido, Antônio, trabalhava como contador na única agência bancária da cidade. Nos casamos muito jovens, eu com 17 anos e ele com 22. Naquela época, era assim que funcionava. Moça direita não ficava solteira por muito tempo. Tínhamos 2 filhos pequenos, o Roberto, de 6 anos, e a Luísa, de 4. Eu era o que chamavam de dona de casa exemplar. Acordava cedinho, às 5 da manhã, preparava o café, arrumava as crianças para a escolinha, cuidava da casa, lavava, passava, cozinhava. Minha vida girava em torno do bem-estar da minha família. Naquela época, era o que esperavam de uma boa esposa. Lembro como se fosse hoje. Era uma quarta-feira de julho. Fazia um frio cortante naquele inverno de 1972. Antônio saiu para trabalhar como todos os dias, com sua pasta de couro marrom que eu havia dado de presente no nosso aniversário de casamento. Beijou minha testa como sempre fazia e disse que talvez voltasse tarde porque tinha muito serviço para colocar em dia. Aquela não era a primeira vez que ele dava essa desculpa. Nas últimas semanas isso tinha se tornado frequente. 3 vezes por semana ele chegava depois das 20 horas dizendo estar cansado demais até para jantar. Naquele dia, Roberto estava com febre desde a noite anterior. Já passava das 21 horas e a febre não cedia. Decidi ligar para o banco, pensando que talvez Antônio pudesse passar na farmácia no caminho de volta para casa. A telefonista do banco, dona Carminha, atendeu mesmo o banco já estando fechado. Ela costumava ficar até mais tarde, organizando as ligações do dia seguinte. Helena, querida, o Antônio saiu daqui às 18 horas, como sempre. Ele não chegou em casa ainda? Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Minhas mãos tremiam ao segurar o telefone preto de disco que ficava na mesinha do corredor. Agradeci a dona Carminha. Desliguei o telefone e sentei na cadeira mais próxima, sentindo minhas pernas fraquejarem. Não era a primeira vez que tinha suspeitas. Os sinais estavam todos lá. Camisas com perfume diferente, chegadas tardias, desinteresse pela família. E havia também os comentários sutis das vizinhas, os olhares de pena na igreja aos domingos. Numa cidade pequena, você é sempre a última a saber o que todo mundo já comenta pelas suas costas. Coloquei os meninos para dormir e fiquei esperando na sala. Quando Antônio chegou, passava da meia-noite. Entrou sorrindo com aquele cheiro de perfume feminino que não era o meu. Confrontei-o com o que descobri. Primeiro ele negou, depois ficou bravo, me acusando de não confiar nele. Mas quando mencionei a ligação para o banco, ele mudou de tática. É só uma amizade, Helena. Você não entenderia, você é apenas uma dona de casa, não sabe como é o mundo lá fora. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Antônia dormiu no sofá e no dia seguinte agiu como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro de mim havia se quebrado para sempre. Uma semana depois eu estava varrendo a varanda quando Jurema, nossa vizinha, se aproximou do portão. Ela sempre foi gentil comigo, diferente das outras mulheres da rua que apenas comentavam pelas costas. Helena, me desculpe me meter onde não sou chamada, mas não aguentam mais ver o que está acontecendo. Todo mundo na cidade já sabe que o Antônio está com a professora nova da escola central. A moça é de fora, veio da capital. Dizem que ele já até alugou um apartamento para ela perto da rodoviária. Foi como se o chão sumisse sob meus pés. Uma coisa era suspeitar, outra era ter a confirmação. E não era apenas um caso passageiro. Ele tinha montado outra casa, outra vida paralela à nossa. Naquela tarde fiz algo que nunca havia feito antes. Peguei o pouco dinheiro que tinha economizado escondido, sempre guardava algumas moedas do dinheiro das compras. Deixei as crianças com minha mãe e peguei o ônibus até a rodoviária. Não foi difícil encontrar o tal apartamento, bastou perguntar ao dono da vendinha da esquina. E lá estava ele, entrando no prédio com uma moça jovem, bonita, usando roupas modernas que eu só via nas revistas. Ela devia ter uns 22 anos, cabelos cortados na altura dos ombros, usava calças compridas.
algo que Antônio nunca me permitiu usar, dizendo não ser roupa de mulher direita. Não me aproximei, não fiz escândalo como muitas fariam. Voltei para casa e passei a noite inteira pensando no que fazer com a minha vida despedaçada. Naquela época, uma mulher separada era vista como fracassada. Divórcio nem existia legalmente no Brasil. Como eu sustentaria meus filhos? O que as pessoas iriam dizer? Como encararia os olhares na igreja, no mercado, na rua? Mas algo dentro de mim havia mudado. Aquelas palavras dele, "Você é apenas uma dona de casa", não saíam da minha cabeça. Era isso que ele pensava de mim. Era assim que me via, como alguém sem valor, sem capacidade de entender o mundo. Foi naquela noite, chorando sozinha na cozinha depois que todos dormiam, que tomei a decisão que mudaria para sempre o rumo da minha história. Eu provaria para ele, para a cidade e principalmente para mim mesma que eu era muito mais do que apenas uma dona de casa. No dia seguinte, enquanto preparava o café da manhã, olhei para Antônio com uma calma que nem eu mesma sabia que possuía e disse: "Sei de tudo sobre a professora nova. E sabe de uma coisa? Você tem razão. Eu não entendo o mundo lá fora. Mas isso vai mudar, Antônio. Isso vai mudar." Ele empalideceu, mas não disse nada. Provavelmente pensou que eram apenas palavras vazias de uma mulher magoada. Mal sabia ele que aquele dia marcava o início da minha transformação. Talvez vocês estejam pensando que eu fui correndo tirar satisfação com aquela professora, ou que peguei minhas coisas e abandonei meu marido naquele mesmo dia. Mas não foi assim que aconteceu. Em 1972, uma mulher da minha idade, com 2 filhos pequenos e sem profissão, tinha poucas opções. E eu sempre fui do tipo que planeja antes de agir. Na manhã seguinte àquela descoberta, depois que Antônio saiu para trabalhar e as crianças foram para a escola, me olhei no espelho da penteadeira. Meus olhos estavam inchados de tanto chorar. Meu cabelo, sempre preso em um coque comportado, parecia sem vida. Usava o mesmo vestido florido de mangas 3/4 que havia costurado 3 anos antes. De repente, percebi que não me reconhecia mais naquela imagem. "Helena", disse para mim mesma, "você tem apenas 25 anos e já parece uma senhora de 50. Foi quando me lembrei da Dona Matilde, uma senhora que dava aulas particulares de reforço para crianças do primário na casa dela. Eu a admirava desde sempre. Era viúva, morava sozinha e era respeitada por todos, algo raro para uma mulher independente naquela época. Uma vez por mês ela ia à capital fazer cursos, trazia livros novos. Seus olhos brilhavam quando falava de educação. Vesti meu único vestido bom, aquele que guardava para a missa de domingo. Pentei o cabelo e fui até a casa dela. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca quando batia a sua porta. "Helena, que surpresa agradável!" ela disse, me convidando para entrar. "Aconteceu alguma coisa com o Roberto? Ele está indo bem nas lições?" "Não, Dona Matilde. Vim falar sobre mim. Quero estudar. Quero me tornar professora." Ela me olhou com aqueles olhos sábios, me ofereceu um café e ouviu minha história. Não contei sobre a traição. Disse apenas que precisava construir um futuro independente. Ela não fez perguntas, apenas assentiu. "Sabe, Helena, nunca é tarde para estudar. Você terminou o ginásio, não foi?" "Sim, mas já faz tanto tempo. 8 anos. Nem sei se lembro de alguma coisa." "Eu te ajudo. Você pode começar estudando para o supletivo do colegial. Se for dedicada, em 1 ano estará pronta para prestar o vestibular para o curso normal." Me explicou que havia uma escola normal na cidade vizinha, a 40 quilômetros da nossa. Era possível ir e voltar de ônibus no mesmo dia. O curso durava 3 anos. "Mas, Dona Matilde, como vou explicar isso para o Antônio e as crianças? E o dinheiro para as passagens?" "Uma coisa de cada vez, Helena. Primeiro vamos ver se você realmente quer isso. Vou te emprestar alguns livros. Estude 1 hora por dia quando as crianças estiverem dormindo. Daqui a 1 mês, conversamos novamente." Saí da casa dela com 3 livros pesados e uma sensação estranha no peito.
Era medo misturado com algo que não sentia há muito tempo: esperança. Durante um mês estudei escondida depois que todos dormiam. Reaprender matemática, português, história, tudo parecia difícil no começo. Meus olhos ardiam de sono, mas algo dentro de mim me empurrava para continuar. Escondi os livros embaixo do colchão durante o dia. Antônio nem notou minha nova rotina. Continuava chegando tarde, cada vez mais distante. Às vezes passava o fim de semana inteiro fora, dizendo que ia pescar com os amigos. Eu fingi acreditar. Cada mentira dele era um combustível para os meus estudos. Um dia minha filha Luísa me encontrou estudando. Mamãe, por que você está lendo esse livro grande? É história para crianças? Não, filhinha. Mamãe está estudando para ser professora, como a tia da sua escola. Seus olhinhos brilharam. Verdade? Você vai ensinar outras crianças? Se Deus quiser, um dia. Posso contar para o papai? Meu coração gelou. Ainda não, querida. É uma surpresa. Nosso segredinho. Pode ser? Ela sorriu e prometeu guardar segredo. Naquela noite, enquanto a colocava para dormir, ela sussurrou: Mamãe, você vai ser a melhor professora do mundo. Aquelas palavras me deram força para continuar. Quando voltei a conversar com Dona Matilde um mês depois, ela me testou com algumas perguntas. Fiquei surpresa ao perceber que me lembrava de mais coisas do que imaginava. Ela sorriu satisfeita. Helena, você tem potencial. Vou te ajudar a estudar para o supletivo. As provas serão daqui a 7 meses. E quanto vou precisar pagar pelas aulas? Nada, mas com uma condição. Quando você se formar professora, deverá fazer o mesmo por outra mulher que precisar de ajuda. Aquilo me emocionou profundamente. Prometi que honraria aquele compromisso. Nas semanas seguintes, criei uma rotina. 3 vezes por semana, dizia Antônio que ia ajudar na igreja com o grupo de costura beneficente. Na verdade, ia para a casa de Dona Matilde estudar. Ele nem questionava. Estava tão ocupado com sua vida paralela que mal notava meus movimentos. O dinheiro para as passagens futuras e material escolar eu conseguia economizando do dinheiro das compras e vendendo bolos e doces que fazia escondida para algumas vizinhas de confiança. Guardava cada centavo em uma lata de fermento vazia que escondia dentro da caixa de sabão em pó. O tempo foi passando e com ele minha confiança crescia. Percebi que tinha facilidade com matemática, algo que me surpreendeu. Português era mais difícil, principalmente as regras de gramática, mas eu me esforçava o dobro nesses assuntos. Certa noite, 6 meses depois de começar a estudar, Antônio chegou mais cedo em casa e me pegou com os livros na mesa da cozinha. Fechei-os rapidamente, mas não a tempo. O que é isso, Helena? Que livros são esses? São livros que estou usando para ajudar o Roberto com as lições. Menti, sentindo o rosto queimar. Matemática avançada para um menino de 7 anos? Meu coração disparou. Era hora de contar a verdade, ou pelo menos parte dela. Estou estudando para o supletivo do colegial, Antônio. Quero terminar meus estudos. Ele riu. Um riso de deboche que me cortou como uma faca. Para quê? Para ser mais culta quando servir o café para as visitas? Respirei fundo para ter um diploma, para poder trabalhar se um dia precisar. Seu rosto mudou. Não era mais deboche, era raiva. Trabalhar? Uma mulher minha não precisa trabalhar. Isso é conversa da Matilde, não é? Aquela velha metida que pensa que é intelectual. Não é conversa de ninguém. É minha decisão. Ele bateu na mesa, fazendo os livros pularem. Você é minha esposa. Sua obrigação é cuidar da casa e dos filhos. Vi uma veia pulsar em sua testa, sinal de que estava realmente furioso. Em outros tempos, eu teria recuado, pedido desculpas, prometido desistir da ideia. Mas algo tinha mudado em mim naqueles meses. Vou continuar estudando, Antônio. Posso ser sua esposa e ainda assim ter um diploma. Ele respirou fundo, como se tentasse controlar. Então seu tom mudou para algo que tentava parecer razoável. Helena, você não entende como o mundo funciona.
Ninguém vai contratar uma mulher casada e sem experiência. Você vai gastar tempo e dinheiro à toa. Se for à toa, o tempo e o dinheiro são meus para gastar. Nunca tinha falado com ele assim. Nós dois ficamos surpresos. Ele me encarou por um longo momento. Depois pegou os livros e os jogou no lixo. Isso acaba aqui. Amanhã mesmo vou falar com a Matilde para ela parar de colocar essas ideias na sua cabeça. Saiu batendo a porta. Depois que tive certeza que ele tinha ido embora, resgatei os livros do lixo, limpei-os e os escondi melhor. Naquela mesma noite, Dona Matilde recebeu a visita furiosa de Antônio. No dia seguinte, me contou. Ele gritou, ameaçou, disse que ia me denunciar ao padre, ao prefeito, a não sei mais quem. Ela riu. Como se eu me importasse. Tenho 65 anos, Helena. Já vi homens como seu marido virem e irem. Continuaremos suas lições. Só precisamos ser mais discretas. E assim foi. Passei a estudar na casa de Dona Augusta, uma amiga de Dona Matilde, que morava do outro lado da cidade. Era mais longe, mais complicado de chegar sem ser vista, mas eu estava determinada. 2 meses depois, fiz as provas do supletivo na cidade vizinha. Disse a Antônio que ia visitar minha tia doente. Ele, como sempre, mal prestou atenção. Talvez até tenha ficado feliz por ter a casa livre para trazer a amante. O dia que recebi os resultados foi um dos mais felizes da minha vida. Tinha passado com notas altas em todas as matérias. Não contei a ninguém além de Dona Matilde e Dona Augusta. Guardei o certificado dentro da Bíblia, o único lugar onde sabia que Antônio jamais olharia. Estava com o colegial completo agora. Era só o começo, mas já me sentia diferente. Olhava para o futuro com outros olhos. O próximo passo seria o vestibular para o curso normal, que aconteceria dali a 4 meses. Naquela noite, olhando para meus filhos dormindo, prometi a mim mesma que não importasse o que acontecesse, eu não desistiria. Não estava mais fazendo aquilo apenas para provar algo ao Antônio ou para ter independência financeira. Estava fazendo por mim, pela Helena que tinha sonhos aos 17 anos e que os havia enterrado para ser apenas a mulher do Antônio. Aquela Helena estava despertando novamente e nada nem ninguém a faria voltar a dormir. Preparar-me para o vestibular da escola normal foi como subir uma montanha carregando 2 crianças nas costas. Cada página estudada, cada exercício feito era uma pequena vitória contra o tempo escasso e o cansaço. Acordava às 4 da manhã para estudar, antes que a casa despertasse. Aproveitava o tempo que as crianças estavam na escola para resolver exercícios. Às vezes adormecia sobre os livros e acordava sobressaltada com marcas de papel no rosto. Em casa, o clima ficava cada vez mais tenso. Antônio já não escondia suas saídas. Chegava tarde com um cheiro de perfume feminino, às vezes nem voltava para dormir. Quando questionado, me olhava com aquele ar de superioridade e dizia: "Uma mulher que se preza não questiona o marido, Helena. Você devia se ocupar mais com a casa e menos com livros." Cada palavra dele era como gasolina no fogo da minha determinação. O vestibular seria em dezembro de 1972. Faltavam apenas semanas. Estudava como nunca, decorando fórmulas enquanto lavava roupas, recitando regras gramaticais enquanto cozinhava. Nas vésperas do exame, uma notícia abalou nossa pequena cidade. A professora com quem Antônio tinha um caso estava grávida. Fiquei sabendo pela Jurima, que veio correndo me contar. "É para você saber, antes que ouça por aí, Helena, todo mundo já comenta." Naquele momento senti um vazio no estômago, não pelo relacionamento deles, ao qual já estava anestesiada, mas pelo que aquilo significaria para meus filhos. Eles teriam um meio-irmão ou meia-irmã, fruto de uma traição. Confrontei Antônio naquela mesma noite. Ele não negou. Pela primeira vez vi um traço de vergonha em seus olhos. "O que você espera que eu faça, Helena? Abandone uma criança que ainda vai nascer?" "Não", respondi com uma calma que nem eu mesma esperava. "Espero que você assuma suas responsabilidades,
Mas não pense que isso muda meus planos. Amanhã vou fazer o vestibular para a escola normal. Ele me olhou atônito. E ainda com essa ideia na cabeça, Helena? Por Deus! Agora menos que nunca. O que as pessoas vão pensar? A mulher do Antônio estudando para ser professor enquanto ele tem um filho com outra? Você quer ser motivo de chacota? O que as pessoas vão pensar? Repeti suas palavras lentamente. É só isso que te preocupa, não é? A aparência, o que vão dizer, não o fato de ter destruído nossa família. Ele deu ombros. É a vida, Helena. Homem é homem. Acontece. Aquela frase, homem é homem, acontece, ecoou na minha cabeça a noite toda. Era a justificativa universal para todo tipo de traição, abandono e desrespeito que mulheres como eu sofriam caladas, como se fosse parte da natureza, como a chuva ou o sol, algo contra o qual era inútil lutar. No dia seguinte, vesti meu vestido azul marinho, o mais formal que tinha. Pentei o cabelo com capricho, passei um batom discreto. Disse aos vizinhos que ia à cidade vizinha fazer compras para o Natal, mas na verdade estava indo prestar o vestibular. Deixei as crianças com minha mãe. O prédio da escola normal era imponente, um casarão antigo com escadarias de mármore. Entrei com as pernas trêmulas, me sentindo pequena e fora de lugar. As outras candidatas eram em sua maioria moças solteiras, de 18 ou 19 anos. Havia apenas 2 outras mulheres mais velhas como eu. Sentei na carteira designada e esperei. Quando o fiscal distribuiu as provas, olhei para aquele papel e pensei em todas as noites de estudo, todas as humilhações, todas as lágrimas. Não podia desperdiçar aquela chance. A prova durou 4 horas. Respondi cada questão com cuidado, lembrando dos conselhos de Dona Matilde. Não tenha pressa, leia 2 vezes antes de responder. Quando entreguei minha prova, senti um misto de exaustão e alívio. Voltei para casa sabendo que havia feito o melhor possível. Agora era esperar. Os resultados sairiam em janeiro, pouco depois do Ano Novo. Durante aquele mês de espera, a vida em casa ficou ainda mais difícil. Com a gravidez de sua amante, Antônio estava cada vez mais ausente. Quando vinha para casa, era mal-humorado e distante. As crianças perguntavam por que o pai não brincava mais com elas, por que não as levava mais para pescar aos domingos como antes. Na semana do Natal, estávamos preparando a ceia quando Antônio chegou inesperadamente no meio da tarde. Vinha com uma expressão que nunca tinha visto antes, uma mistura de vergonha e determinação. Precisamos conversar, Helena. Mandei as crianças para o quintal e me sentei à mesa da cozinha. Joana está no 7º mês, ele disse, referindo-se à professora. Não é justo fazer a criança nascer sem um pai presente. Estou pensando em me mudar para a casa dela. Mesmo esperando por algo assim, a notícia caiu como um raio. Uma coisa era suportar a traição, outra era o abandono completo. E os seus filhos aqui? Eles não precisam de um pai presente? Ele baixou os olhos. Vou visitá-los nos fins de semana e mandarei dinheiro, é claro. Dinheiro? Repeti amargamente. É assim que você planeja ser pai? Com dinheiro enviado de longe? É o melhor que posso fazer, Helena. Joana precisa de mim agora. Senti a raiva ferver dentro de mim. E eu? E os seus filhos? Não precisamos de você há anos, Antônio. Você só estava aqui de corpo, nunca de alma. Pelo menos agora está sendo honesto. Ele pareceu aliviado com minha reação. Provavelmente esperava lágrimas, súplicas, mas aquela Helena já não existia mais. Vou embora depois do Ano Novo, ele disse, levantando-se. Pode ficar com a casa. É o mínimo que posso fazer. Não estou pedindo favores, Antônio. Estou exigindo o que é direito meu e dos meus filhos. Ele assentiu e saiu. Fiquei ali, sentada à mesa da cozinha, olhando para o presépio que tinha montado com as crianças. A imagem da Sagrada Família parecia agora uma ironia cruel. Naquela noite, depois que todos dormiram, chorei em silêncio.
Não pela perda do marido. Esse luto eu já tinha feito há muito tempo, mas pelo fim definitivo daquela família que sonhei construir. Por mais que tentasse ser forte, o medo do futuro me assombrava. Como criaria 2 filhos sozinha? Como enfrentaria os olhares e comentários maldosos numa cidade pequena onde mulheres separadas eram consideradas párias? O Natal passou como um borrão. Tentei manter as aparências por causa das crianças, mas elas percebiam que algo estava errado. Na noite de Ano Novo, Antônio não apareceu. Disse que tinha ido visitar um tio doente em outra cidade. Mais uma mentira que engoli em silêncio. Na primeira semana de janeiro de 1973, recebi 2 comunicados que mudariam minha vida. O primeiro foi uma carta da escola normal informando que eu havia sido aprovada no vestibular. O segundo foi o anúncio oficial de Antônio. Ele sairia de casa no final daquela semana. Quando recebi a carta de aprovação, corri para a casa de Dona Matilde. Mostrei-lhe o papel, minhas mãos tremendo de emoção. Eu sabia, Helena, eu sabia que você conseguiria. E agora, Dona Matilde, como vou fazer para estudar, cuidar dos meus filhos e da casa, tudo sozinha? Ela segurou minhas mãos entre as suas. Um dia de cada vez, minha filha, um dia de cada vez. Naquela noite, contei às crianças que havia sido aprovada para me tornar professora. Também disse, com o coração apertado, que o pai iria morar em outra casa por um tempo. Por quê, mamãe? Perguntou Luísa, com os olhos cheios de lágrimas. Porque às vezes os adultos precisam de espaço, filha. Mas ele ainda é pai de vocês e virá visitá-los. Roberto, mais velho e mais perceptível, me abraçou forte. Não chora, mamãe. Eu vou cuidar de você e da Luísa. Aquelas palavras de um menino de apenas 7 anos me partiram o coração. Era eu quem deveria estar cuidando deles, não o contrário. 2 dias depois, Antônio arrumou suas malas e saiu sem olhar para trás. Minhas mãos tremiam quando tranquei a porta atrás dele. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava verdadeiramente sozinha. As aulas na escola normal começariam em março. Tinha 2 meses para organizar minha vida. A primeira providência foi procurar trabalho. Com apenas o certificado do supletivo, minhas opções eram limitadas. Consegui um emprego como auxiliar na mercearia do seu Juvenal, trabalhando meio período enquanto as crianças estavam na escola. O salário era mínimo, mal dava para completar o que Antônio mandava para as despesas da casa. Mas era um começo, meu primeiro passo na direção da independência. As semanas seguintes foram de adaptação. Acordava às 5, preparava o almoço, deixava pronta a comida para a janta, arrumava as crianças para a escola, ia trabalhar na mercearia até meio-dia, voltava para casa, fazia o serviço doméstico, ajudava os filhos com a lição e, à noite, quando eles dormiam, estudava. Aos finais de semana, lavava roupa, fazia faxina pesada, costurava para complementar a renda e, nos poucos momentos livres, tentava dar atenção aos meus filhos que sentiam a falta do pai. Antônio aparecia esporadicamente. Trazia presentes caros, brincava com as crianças por algumas horas e ia embora, deixando um vazio que eu tinha que preencher com abraços extras e histórias antes de dormir. No início de março, quando as aulas começaram, a rotina ficou ainda mais apertada. 3 vezes por semana, pegava o ônibus das 17 horas para a cidade vizinha, assistia às aulas até às 22 horas e voltava no último ônibus. Nesses dias, deixava as crianças com minha mãe. Chegava em casa quase à meia-noite, exausta, mas com uma sensação de realização que nunca tinha experimentado. Na escola normal, a maioria das alunas tinha idade para ser minha filha. A princípio, me olhavam com curiosidade ou com condescendência. Algumas professoras também pareciam duvidar da minha capacidade.
mas logo perceberam que eu não estava ali para brincar. Estudava com uma determinação que assustava. Notas máximas, trabalhos impecáveis, participação exemplar em sala de aula. Não me permitia falhar. Não podia falhar. Aquela era a minha única chance de construir um futuro diferente para mim e para meus filhos. Aos poucos conquistei o respeito dos professores e dos colegas. Algumas moças mais jovens começaram a me procurar para pedir ajuda com os estudos. Uma delas, Marta, tornou-se minha amiga. Tinha apenas 18 anos, mas uma maturidade rara para sua idade. Helena, ela me disse um dia, você é minha inspiração. Quando crescer, quero ser forte como você. Sorri sem saber como responder. Eu nunca tinha me visto como forte, apenas como alguém tentando sobreviver da melhor maneira possível. O primeiro ano do curso foi o mais difícil. Houve dias em que pensei em desistir. Dizem que o cansaço era tanto que adormecia sobre os livros. Dias em que as lágrimas vinham sem permissão quando ouvia meus filhos perguntando quando o pai voltaria para casa. Mas por cada momento de fraqueza, havia momentos de descoberta e alegria. A emoção de entender um conceito novo, o orgulho de receber um elogio de um professor, a satisfação de ver meus conhecimentos crescendo a cada semana. E assim, entre lágrimas e sorrisos, entre noites de estudo e dias de trabalho, eu segui em frente. Não era mais apenas pela vingança ou pela necessidade, era por mim, pela mulher que eu descobria ser a cada dia. Uma mulher que aos poucos aprendia a traçar seu próprio caminho no mundo. O segundo ano do curso normal chegou mais rápido do que eu esperava. Era 1974, e aos poucos nossa rotina foi se estabelecendo. Roberto, agora com 8 anos, e Luísa com 6, pareciam ter se adaptado à nova realidade. O pai aparecia esporadicamente. Trazia presentes caros, passava algumas horas com eles e ia embora. No início doía vê-los esperando ansiosos na janela toda sexta-feira, muitas vezes em vão, mas com o tempo até essa expectativa foi diminuindo. Meu emprego na mercearia do seu Juvenal havia evoluído. Agora eu cuidava da contabilidade do estabelecimento, o que me permitia ganhar um pouco mais. Nas manhãs de sábado, dava aulas particulares para crianças com dificuldade escolar, seguindo os passos de Dona Matilde. O dinheiro ainda era curto, mas estávamos sobrevivendo. Na escola normal, eu já não era mais vista como uma curiosidade. As colegas mais jovens me procuravam para pedir conselhos, tanto sobre os estudos quanto sobre a vida. Os professores me tratavam com respeito, alguns até me incentivavam a continuar os estudos depois de formada. Você tem potencial para uma faculdade, Helena, dizia a professora de didática. Uma faculdade, algo que parecia um sonho distante demais para a menina pobre que fui um dia. Mas agora, depois de tudo que conquistei, começava a parecer possível. Foi em maio daquele ano que o inesperado aconteceu. Estava na sala de aula apresentando um trabalho sobre métodos de alfabetização quando vi um rosto familiar entrando discretamente e sentando-se no fundo da sala. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Era Antônio. O que ele estava fazendo ali? Por que viera me procurar na escola? 1000 perguntas surgiram na minha mente, mas mantive a compostura e terminei minha apresentação. O professor elogiou meu trabalho, os colegas aplaudiram, mas eu mal ouvia. Meus olhos voltavam-se invariavelmente para aquela figura no fundo da sala. Quando a aula terminou, ele se aproximou. Parecia mais velho. Tinha olheiras profundas, o cabelo começando a rarear, vestia aquele terno cinza que eu mesma tinha ajudado a escolher anos antes. Você estava ótima lá na frente, ele disse com um sorriso tímido, que não combinava com o Antônio que eu conhecia. Sempre soube que você era inteligente. O que você está fazendo aqui, Antônio? Perguntei diretamente, enquanto guardava meus livros na bolsa. Precisava falar com você, é importante. Concordei em conversar com ele na lanchonete da escola. Sentamos em uma mesa afastada, longe dos olhares curiosos dos meus colegas. Como estão as crianças?
Perguntou depois de um silêncio constrangedor. Estão bem. Roberto ganhou o concurso de redação da escola. Luísa está aprendendo a tocar flauta. Coisas que você saberia se aparecesse mais. Ele baixou os olhos. Eu sei, Helena. Tenho sido um péssimo pai. O que você quer, Antônio? Não acho que veio até aqui para falar sobre as crianças. Respirou fundo. Joana me deixou. Precisei de alguns segundos para processar a informação. E o bebê nasceu há 2 meses, um menino, Miguel. Ela pegou o bebê e voltou para a casa dos pais em São Paulo. Disse que não aguenta mais a vida no interior, que se arrependeu de ter deixado a carreira na capital para me seguir. Não pude evitar um sorriso irônico. Então ela descobriu quem você realmente é? Ele pareceu ferido com minhas palavras, mas não retrucou, apenas assentiu, como se concordasse. Fui transferido do banco, continuou ele. Vou para a agência de Ribeirão Preto. É uma promoção, na verdade. E o que eu tenho a ver com isso? Queria saber se você e as crianças gostariam de vir comigo. Podemos recomeçar, Helena. Numa cidade grande, ninguém sabe nossa história. Posso alugar numa casa boa, você pode terminar seus estudos lá. Olhei para ele incrédula. Depois de tudo que havia feito, depois de ter destruído nossa família, abandonado os filhos, me humilhado inúmeras vezes, ele esperava que eu simplesmente voltasse para ele como se nada tivesse acontecido. Você está falando sério, Antônio? Acha mesmo que podemos simplesmente recomeçar? E o que acontece quando aparecer outra professora jovem e bonita em Ribeirão Preto? Vamos ter que recomeçar de novo? Eu mudei, Helena. Aprendi minha lição. Não, Antônio, você não mudou. Só está sozinho e com medo. E sabe o que é irônico? Há 1 ano eu teria aceitado sua proposta. Teria largado tudo e ido com você. Só para manter a família unida. Para dar um pai presente aos meus filhos. Mas agora eu sei que mereço mais. Ele parecia genuinamente surpreso com minha resposta. Em sua mente, provavelmente imaginava que eu estaria ansiosa para voltar para ele, para ter de volta a segurança que o marido proporcionava. O que aconteceu com você, Helena? Você está diferente. Aconteceu que eu descobri quem eu sou, Antônio. Descobri que posso criar meus filhos sozinha, que posso estudar, trabalhar, ter meus próprios sonhos, que não preciso de um homem que me trata como um objeto descartável, que me troca pela primeira moça bonita que aparece. Mas e as crianças? Elas precisam de um pai. Elas precisam de um pai que as respeite e respeite a mãe delas, que seja um exemplo de caráter, não alguém que abandona a família quando surge uma nova emoção. Ele ficou em silêncio, mexendo no açucareiro, evitando meu olhar. Pela primeira vez vi Antônio sem aquela postura arrogante, sem aquele ar de superioridade. Parecia pequeno, frágil. Eu ainda te amo, Helena, ele disse finalmente em voz baixa. Aquelas palavras que um dia teriam feito meu coração disparar, agora soavam vazias. Não senti raiva, nem alegria, nem tristeza. Apenas uma indiferença tranquila. Não, Antônio, você não me ama, nunca amou. O que você sente é medo de ficar sozinho. É diferente. Terminei meu café, peguei minha bolsa e me levantei. Vou perder o ônibus se não for agora. As crianças vão gostar de te ver este final de semana, se você quiser aparecer. Ele assentiu, sem forças para argumentar. Deixei-o ali sentado sozinho na lanchonete e caminhei para o ponto de ônibus. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era exatamente felicidade, nem vitória. Era como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros, como se finalmente tivesse fechado um capítulo doloroso da minha vida. No ônibus, olhando a paisagem noturna pela janela, refleti sobre como tudo havia mudado em tão pouco tempo. 1 ano e meio atrás, eu era uma dona de casa insegura que se definia apenas como a mulher do Antônio, a mãe dos filhos dele. Agora, eu era Helena, estudante, trabalhadora, mãe e uma mulher que descobria sua própria força. Antônio apareceu na nossa casa no sábado seguinte, como prometido. Eu estava preparando o almoço quando ele bateu. Abri a porta e ele estava lá, com um terno diferente e um ar cansado. "Posso entrar?" perguntou a voz um pouco hesitante. Eu assenti e ele entrou. As crianças correram para abraçá-lo, cheias de saudade. Ele os pegou no colo, um de cada vez, e por um momento pareceu que éramos uma família novamente. Mas eu sabia que não éramos, e ele também sabia.
Ele passou o sábado com as crianças, levou-os para pescar no açude, como fazia antigamente. Olhei pela janela e vi Roberto e Luísa rindo, felizes com o pai. Senti um aperto no peito, mas não era mais a dor da traição. Era uma tristeza pelo que poderíamos ter sido, pelo tempo perdido. Quando ele foi embora, no final do dia, as crianças choraram um pouco, mas eu os consolei com abraços e a promessa de que teríamos um dia divertido no domingo. A vida seguiu seu curso, com a rotina de estudos, trabalho e criação dos meus filhos. Em dezembro de 1975, 3 anos depois de ter começado o curso, eu finalmente me formei. Fui a oradora da turma, um reconhecimento da minha dedicação e das minhas altas notas. Dona Matilde e Dona Augusta estavam na plateia, seus olhos brilhando de orgulho. Roberto e Luísa, agora com 9 e 7 anos, respectivamente, me aplaudiram com entusiasmo, sem entender completamente a dimensão daquela conquista, mas sentindo a minha alegria. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu não era mais apenas a mulher do Antônio, eu era a professora Helena. Consegui meu primeiro emprego como professora primária, na mesma escola central, onde a Joana, a ex-amante de Antônio, havia lecionado. A ironia não passou despercebido. Era uma pequena cidade e todos sabiam da minha história. No início, senti os olhares, os sussurros, mas eu estava preparada. Minha competência e dedicação falavam mais alto do que qualquer fofoca. As crianças me amavam e os pais respeitavam meu trabalho. Em pouco tempo, eu era uma das professoras mais queridas e respeitadas da cidade. Minha vida, antes tão pequena e restrita, se abriu. Com meu próprio salário, pude dar mais conforto aos meus filhos. Reformei a casa, que Antônio tinha deixado em péssimas condições. Comprei livros, investi na educação de Roberto e Luísa. Eles cresceram vendo uma mãe forte, independente, que construiu seu próprio caminho. Antônio continuou com a sua vida em Ribeirão Preto. As visitas aos filhos diminuíram com o tempo, até se tornarem esporádicas. Ele mandava o dinheiro, sim, mas a presença e o afeto nunca foram suficientes para preencher o vazio que ele deixou. Anos depois, Roberto se formou em engenharia civil e Luísa em medicina. Ambos se casaram e me deram netos maravilhosos. Eu me tornei uma avó amorosa e presente, compartilhando com eles não apenas contos de fadas, mas também a minha própria história de superação. Meus filhos me diziam que eu era a maior inspiração deles, e isso era a maior recompensa. Antônio reapareceu na minha vida novamente muitos anos depois, quando eu já era uma idosa, bem depois que me mudei para a capital para morar mais perto dos meus filhos e netos. Ele já estava aposentado do banco, e a vida em Ribeirão Preto não havia lhe trazido a felicidade que ele esperava. Ele me procurou, já debilitado pela idade, com a voz embargada pela solidão, pediu perdão com lágrimas nos olhos por tudo o que havia feito, por ter me machucado, por ter abandonado a família. Não senti raiva, apenas uma compaixão tranquila. O tempo havia curado as feridas e eu já o havia perdoado há muito tempo. Mas o perdão não significava esquecer nem retornar ao passado. Eu ouvi, ofereci um café, conversamos sobre os filhos e os netos. Ele viu a vida que eu havia construído, a família unida que ele havia destruído e que eu, sozinha, havia reconstruído e fortalecido. Ele se desculpou com os filhos também, e eles, maduros, aceitaram o pedido de um pai que já não era mais o mesmo. Foi um reencontro doloroso, mas necessário para fechar ciclos. Antônio faleceu alguns anos depois em Ribeirão Preto, sozinho. Fomos ao enterro, meus filhos, meus netos e eu. Ele não era mais o Antônio que eu conhecia, o homem que me causou tanta dor. Era apenas um ser humano falho, que de alguma forma me impulsionou a encontrar minha própria força. Hoje, aos 78 anos, sentada aqui, contando minha história, olho para trás e vejo uma jornada de desafios e vitórias.
Aprendi que a vida, por mais dura que seja, sempre oferece uma segunda chance. Que o conhecimento é a maior ferramenta de libertação e que a verdadeira força de uma mulher não está em sua submissão, mas em sua capacidade de se reerguer, de aprender, de perdoar e de construir seu próprio destino. Eu não sou mais apenas a mulher do Antônio, sou Helena Pereira da Silva, uma mulher que escolheu a si mesma e que, com coragem e determinação, transformou uma vida despedaçada em uma história de triunfo.